Boa noite a todos e a todas que estão aí em casa, e especialmente quem está aqui morrendo de calor comigo, né? Não consegui ver aqui quantos graus que estão fazendo, porque acho que nem a internet está aguentando esse calor, mas deve estar aí uns 34 fácil, por aí. Fecha a porta ou não? Não, né? Senão todo mundo morre, e aí depois vocês vão me denunciar para a Corte Interamericana dos Direitos Humanos, né? Melhor a gente ficar por aqui mesmo. Bom, eu botei aqui na lousa, né, uma recapitulação da aula passada, só para a gente relembrar que é sempre bom fixar alguns pontos. Nossa memória aí de curto prazo vai embora, a gente precisa fixar. Deixa eu ficar desse lado que acho que é melhor. Sistema de garantia de direitos da criança e adolescente, nosso famoso sistema de garantias. Basicamente é uma articulação entre o governo e a sociedade civil para que possa ficar mais factível como que a articulação em rede deve se dar. E a articulação em rede não começa com as deliberações, as resoluções do CONANDA, ela já começa muito antes pelo ECA, como a gente já viu, mas é aqui onde ela se fortalece e aqui onde ela começa a se apresentar de alguma forma mais positivada. São 3 eixos: promoção, defesa e controle dos direitos humanos, principalmente relacionados à infância e juventude. Promoção, política social básica e assistência social. São as palavras-chave que vale a pena lembrar. Defesa, acesso à justiça. Defensoria Pública, MP, Judiciário, Conselho Tutelar, Polícia, organizações da sociedade civil e por aí vai. Controle, os conselhos de direitos. CMDCA, CONDECA, CONANDA, o CMAS, né, Conselho Municipal de Assistência Social, e aí vai tanto no estadual quanto no social. Conselho Municipal de Educação, e aí vai também no âmbito estadual, federal, e por aí vai. Medidas protetivas, a gente deu uma analisada também na aula passada, são as que estão descritas no artigo 101 do ECA. Conselho Tutelar pode aplicar as medidas do artigo 101, incisos 1 a 6, assim como o Judiciário. Então o Conselho Tutelar aplica no seu dia a dia, com as circunstâncias e com as notícias que vai recebendo, com a sua atuação, e o Judiciário pode aplicar tanto por provocação, né, num processo civil, mas às vezes com complemento a uma medida de acolhimento institucional, ou também no processo de averiguação de responsabilidade socioeducativa, que a gente vai ver mais pra frente. Mas como eu já dei uma antecipada, quando se verifica a responsabilidade socioeducativa de adolescente, o juiz pode aplicar a medida socioeducativa, pode aplicar a protetiva, pode aplicar as duas juntas ou pode não aplicar nada, se achar mais interessante também. Lembrando que a responsabilidade de uma criança que comete ato infracional, ela é exclusivamente vista pelo Conselho Tutelar. Isso não passa pelo Judiciário, porque a responsabilidade infracional começa a partir dos 12 anos. Também é da competência do Conselho Tutelar a aplicação da medida do artigo 101, inciso 7, que é de acolhimento institucional, mas tem ali um asterisco, né, para chamar a atenção, que só pode o Conselho Tutelar aplicar a medida protetiva de acolhimento institucional em casos de urgência, em casos de violência, em casos de maus tratos que você não tem como agir de outra forma. E, né, ali na tabela, artigo 101.7, também o Judiciário pode aplicar, parágrafo 2º desse mesmo artigo, que diz que essa medida, ela, né, tirando esse caso de excepcionalidade que eu trouxe aqui para vocês, ela está sob a reserva de jurisdição, ou seja, só o juiz que pode decretá-la, após provocação de quem tiver legítimo interesse, que no caso é o Ministério Público. E por último, nós temos essas duas últimas medidas do artigo 101, inciso 8º e 9º. O 8º é o acolhimento familiar, só o Judiciário pode aplicar, e o inciso 9º é a colocação em família substituta, que também só o Judiciário pode aplicar, com procedimento contraditório. O PIA, que é o Plano Individual de Atendimento, que ele é elaborado pela Unidade de Acolhimento, pelo SAICA, né? O SAICA é Serviço de Acolhimento Institucional. Então o PIA é feito pelas técnicas da unidade de acolhimento em que a criança ou adolescente estiver. O PIA serve para, como prioridade, propiciar objetivos, metas para a reintegração familiar, reintegração à família natural. Então, apenas se não der certo a reintegração familiar e existir ordem judicial, é que o acolhimento pode parar de trabalhar com a família natural e investir em preparação para colocar essa família substituta. Então, prioridade, reintegração familiar.
Participação de criança e adolescente. A criança e o adolescente tem sempre que possível participar da elaboração desse plano, afinal das contas, ele é o maior interessado, ele é o maior beneficiário, ele tem muito interesse em saber como é que vai se desenvolver esse plano ao longo do tempo que ele permaneceu no acolhimento. E a elaboração de metas com os familiares. Os familiares têm que ser chamados à sua vontade e os seus anseios, interesses, para que isso possa ser um atendimento familiar e não um atendimento só focado em uma ou outra pessoa. O SAICA, Serviço de Acolhimento Institucional de Crianças e Adolescentes, ele tem que ser próximo à residência dos pais. A reavaliação tem que se dar num período máximo de 6 meses, não caia mais nas pegadinhas. Então não é uma reavaliação semestral, é num período máximo de 6 meses. Eu posso fazer a reavaliação no dia seguinte que a criança foi acolhida, se de repente eu percebo que na verdade o acolhimento se dá de uma forma irregular. Então o acolhimento pode se dar a qualquer tempo, com um período máximo de 6 meses. Nenhuma criança ou adolescente pode permanecer por mais de 2 anos no acolhimento, salvo situações excepcionais, como por exemplo a gente conversou, do pai não tem mãe, ou não tem nenhum familiar, nenhuma pessoa que deseje desacolhê-la e também já está fora da idade de adoção, não tem nenhum interessado. Então o que você vai fazer com um adolescente desses? Chutar para a rua, que você não pode, né? Até porque seria o Estado de novo revitimizando o adolescente, colocando ele em situação de risco. Então você mantém ele no acolhimento pelo menos até ele fazer os 18 anos. Na verdade o prazo máximo é 18 anos, mas alguns juízes, no caso em concreto, até extrapolam um pouquinho em benefício aí, mas na verdade a lei fala 18 anos, né? Depois disso deveria ir para outro lugar, República Jovem, aí outros tipos de serviços que existem no município. Lembrando que no caso desses adolescentes, em que o desacolhimento para a família natural ou então a colocação em família substituta se mostra inviável, o trabalho tem que ser de fortalecimento e de criação de autonomia para que esse adolescente, quando se tornar adulto, possa com seus próprios pés tomar conta de sua vida, né? Então conseguir um trabalho, né? Um curso profissionalizante, terminar seus estudos, quem sabe um cursinho na faculdade e aí por diante. Então essa é a recapitulação que nós fizemos sobre a aula passada. Alguém ficou com alguma dúvida, alguma questão? Pensaram muito sobre o que nós falamos? Então tá bom. Bom, ainda faltou a gente falar sobre as medidas protetivas, os princípios que regem a aplicação dessas medidas. E é muito interessante porque nós temos no ECA princípios tanto de aplicação de medida protetiva, quanto princípios que devem nortear as unidades de acolhimento de criança e adolescente. E esses princípios eles acabam fazendo um conjunto de normativas que direcionam exatamente de uma forma mais específica como que o direito à convivência familiar, ainda que com um afastamento momentâneo do lar, deve se desenvolver. Então, é o artigo 100, né, do ECA que a gente está falando. Eu vou trazer os princípios, mas eu vou também já especificar como cada um se desenvolve. Então, o inciso primeiro, que nós temos no artigo 100, ele fala da condição da criança e do adolescente como sujeitos de direitos. Acho que vocês já tiveram, né, sobre o que significa ser sujeitos de direitos, mas só fazendo uma recapitulação básica, no Código Menorista nós tínhamos a criança e adolescente como um objeto, né, basicamente como um objeto. Então não é mais a etapa indiferenciada, que era como se fosse um cachorro, mas você tinha a criança como um objeto de medidas, né? Era um sujeito de tutela. Então você, juiz ou conselho tutelar, ou seja lá quem for, que ator que seja, encarava aquela criança, aquele adolescente como detentora de algum problema intrínseco, né, aquele risco, e aí você poderia, por conta disso, aplicar a medida que mais te parecesse interessante em prol daquele menor. Né? Você está tutelando, você não questiona, você não quer interagir e perguntar o que está acontecendo. Você, detentor do saber, sabe o que é o melhor para aquela pessoa. Quando você eleva alguém à situação, né, ao patamar de sujeito de direitos, você não pode mais tratar simplesmente como um objeto de medidas que você aplica. Você tem que entender que existe um complexo de direitos nessa pessoa que precisam ser respeitados, inclusive pelo poder público. E quando isso tem que ser realizado, o próprio juiz tem que observar os direitos
que permeiam aí as crianças e os adolescentes. Um exemplo bem básico para a gente falar sobre isso, né, já introduzindo rapidamente a questão dos atos infracionais. Antigamente, quando a gente falava de menores, nós tínhamos uma forma de ver a criança e adolescente muito próxima da forma como os criminólogos correcionalistas entendiam o direito penal. Então, entendendo que aquela pessoa precisava de correção. Ela precisava ser modificada, ela precisava ser trabalhada para deixar de ser o que ela era e passar a ser algo melhor. Então, se assim o é, às vezes você poderia inclusive aplicar medidas socioeducativas com caráter de privação de direitos, privação de liberdade, ainda que essa pessoa não tivesse cometido nenhum ato infracional, nenhum crime. Porque se nós estamos querendo algo benéfico, por que você tem que esperar que ela cometa um crime? Você já pode sair aplicando medidas, porque afinal das contas elas são benéficas. Então, quando você passa a respeitar os direitos das pessoas e você vê que ali não existe simplesmente um futuro, né? Às vezes a gente vê pessoas que dizem até com bons olhos que as crianças são o futuro de amanhã. Não, as crianças são o presente de hoje. Elas têm que ser consideradas dessa forma por todos os atores que atuam. Ela não vai ser algo lá no futuro. Ela não é um adulto em miniatura que ainda está se desenvolvendo. Ela já é um ser humano hoje em desenvolvimento que tem seus direitos preservados desde já. Princípio número 2. Proteção integral e prioritária. A interpretação e aplicação de toda e qualquer norma em favor da criança ou do adolescente deve ser voltada à proteção integral e prioritária dos direitos que eles são titulares. Então eu também já falei para vocês na primeira oportunidade que eu tive para falar com vocês, que para nós não recairmos na situação irregular de novo, né, se transformar no mero reducionismo a proteção integral não pode ser vista como uma proteção integral da criança ou do adolescente. Deve ser vista como uma proteção integral dos direitos da criança e do adolescente. Porque proteger a criança, cada um protege do seu jeito. Tem pai que puxa a orelha, tem pai que grita, tem pai que só conversa, tem pai que deixa de castigo. Então cada um tem o seu jeito de ver. Agora, para os direitos, nós temos uma limitação. Então, para que não caiamos novamente na situação menorista, temos que ter em vista que a proteção integral ela é dos direitos que eles são titulares, assim como fala o ECA. Inciso 3º. Responsabilidade primária e solidária do poder público. A plena efetivação dos direitos assegurados a crianças e adolescentes pelo ECA e pela Constituição, salvo nos casos por esta expressamente ressalvados, é de responsabilidade primária e solidária das 3 esferas do governo, sem prejuízo da municipalização do atendimento e da possibilidade de execução de programas por entidades não governamentais. Também conversei com vocês sobre isso quando nós estávamos falando sobre a responsabilidade de eventual violação de direitos dentro de um acolhimento, por exemplo. Então, se aconteceu algum problema dentro de um acolhimento institucional, uma criança foi machucada, um educador bateu nela, o responsável legal não precisa entrar com um processo contra o educador. Ele entra com um processo diretamente contra o município. As 3 esferas municipal, estadual e a União, elas têm uma responsabilidade solidária e primária na hora de ter que reparar os danos. Depois, se quiserem, eles entram com ações de regresso. Inciso número 4. O interesse superior da criança e do adolescente. A intervenção deve atender prioritariamente aos interesses e direitos da criança e do adolescente, sem prejuízo da consideração que for devida a outros interesses legítimos no âmbito da pluralidade dos interesses presentes no caso em concreto. Então, sempre nós temos que ter em mente o melhor interesse da criança, mas não podemos também deixar de lado outros interesses que eventualmente existam. Então, mais ou menos aquela história que eu trouxe para vocês sobre qual que seria o melhor interesse da criança quando ela está numa situação de um pai preso e de uma mãe que está em situação precária, né, condições financeiras precárias. Seria continuar com a sua família ou ser colocado numa família diferente? E pelo princípio da matricialidade, de fato, o melhor seria que o Estado, o município dessem condições para que essa família se reerguesse e assim, uma vez fortalecida, tivesse condições para dentro do seu convívio dar as melhores oportunidades possíveis para essa criança.
Senão nós retiraríamos todas as crianças pobres de suas famílias e colocaríamos com famílias ricas, né? Além de ter concentração de capital, eles também teriam a concentração das crianças, o que seria um grande de um absurdo. E também seria muito egoísta, né? Imagina só o município. Então vamos lá, vamos olhar o melhor interesse da criança. Então você foca o máximo possível de intervenção para aquela criança. Beleza, aí você tira a criança e coloca numa família classe média, média alta, estruturada. E o que vai ser dessa família que você retirou a criança? Vai continuar na mesma situação de miséria, na mesma situação de vulnerabilidade e pior, com vários traumas psicológicos por conta da criança que você tirou. Então a mãe não pode ser mãe, o pai não pode ser pai, a prisão que tem a sua pena prevista no Código Penal ganha uma nova sanção, que é a destituição do poder familiar, e por aí vai. Vão se criando vários dispositivos novos aí inexistentes. Inciso 5º, privacidade. A promoção dos direitos e proteção da criança e do adolescente deve ser efetuada no respeito pela intimidade, direito à imagem e reserva de sua vida privada. É por essa razão que se justifica o segredo de justiça nos processos que envolvam criança e adolescente, na vara da infância e juventude, bem como que algumas informações são vedadas à exposição. Então, criança e adolescente que estão envolvidos no cometimento de ato infracional não podem ter a sua imagem divulgada pela mídia ou por qualquer outra forma de apresentação de informações, não podem ter seus nomes vinculados, nem mesmo por siglas. Os antecedentes infracionais não podem ser usados para majorar penas quando a pessoa for adulta, e por aí vai. Agora nós temos princípios bem interessantes. Nós temos o princípio da intervenção precoce, que está no inciso 6º, e o princípio da intervenção mínima, que está no inciso 7º. Para os desavisados, pode ser, né, numa primeira lida, que há um conflito entre esses dois princípios. Como que, ao mesmo tempo, a intervenção tem que ser precoce, mas ela tem que ser mínima? Bom, a intervenção precoce, ela diz respeito à intervenção das autoridades competentes a ser efetuada logo que a situação de perigo seja conhecida. Mas a intervenção mínima diz respeito a que a intervenção deva ser exercida exclusivamente pelas autoridades e instituições cuja ação seja indispensável à efetiva promoção dos direitos e da proteção da criança e do adolescente. Então, se a responsabilidade pela criança e pelo adolescente devem ser cobrados da família, e a gente vai ver que no inciso 10º depois tem um princípio que fala especificamente sobre isso, e todo tipo de intervenção que tenha que separar a criança ou adolescente do seu seio familiar, ela gera um prejuízo ao direito à convivência familiar. Então, essas medidas, elas têm que se dar sempre da forma menos invasiva possível e tão apenas quando elas se fizerem necessárias. É o princípio da intervenção mínima. No direito penal a gente já está mais acostumado com esse princípio, né? Então o direito penal tem que ser a última ratio, só pode atingir quando todas as outras medidas já forem tomadas antes, quando os outros ramos do direito civil não surtirem efeitos, só para aqueles casos que lesionarem bens jurídicos de forma mais gravosa e assim por diante. A medida protetiva acontece de forma equivalente. Então você vai aplicar sempre a medida protetiva menos drástica, então preferindo, né, aquelas que mantenham a criança dentro do núcleo familiar. E se tiver que aplicar alguma medida, especialmente essas medidas que impliquem em rompimento ou esgarçamento do convívio familiar, ela tem que se dar pelo menor tempo possível. Tem que se dar da forma mais célere possível, investindo-se na reintegração. E a intervenção precoce, ela diz respeito ao fato de, se for verificada uma situação de risco, deve-se dar o tratamento o mais rápido possível. Então, se nós estamos diante de uma situação em que
Bom, há suspeitas de que os pais que moram junto com a criança, né, fazem um uso abusivo de drogas. Daquele uso que a pessoa fica realmente incapacitada de conseguir lidar com a criança e com o adolescente, que acaba até gerando prejuízos. Um uso problemático. Não está dentro das possibilidades de acolhimento imediato pelo conselho tutelar. Mas um conselheiro tutelar desavisado poderia fazer um acolhimento emergencial, dizendo que estava respeitando o princípio da intervenção precoce e que por conta disso realizou naquele momento para depois avaliação judicial. Acontece que, como a própria lei ela proíbe que seja realizado o acolhimento institucional senão por autorização judicial, ou casos específicos de violência sexual, maus tratos, o conselho tutelar andou mal em fazer esse tipo de atendimento. Aí ele poderia me perguntar, mas vai fazer o quê? Vai deixar a criança nessa situação? Claro que não. Nós temos outras medidas protetivas nesse rol do artigo 101 do ECA, como a gente viu agora há pouco, que podem ser tomadas, além de podermos acionar outras pessoas, inclusive membros do sistema de garantias, para poder tomar medidas adequadas. Uma das medidas adequadas que poderia ser realizada é o encaminhamento, né? O conselho tutelar pode aplicar medidas aos pais, não se pode aplicar medida às crianças e aos pais. E uma delas, como a gente viu também já na aula passada, é o encaminhamento ao tratamento, acompanhamento relacionado a toxicômacos e por conta de álcool e outras drogas. Seria o CAPS, que é o centro de referência, né, o Centro de Assistência Psicossocial, voltado especificamente para questões de álcool e outras drogas. Ok, sei lá, não aderiu ao CAPS. Bom, nós temos ainda o CREAS, que pode ser acionado e que pode fazer aquela atividade de ir até a casa da pessoa para verificar como é que está a situação. Lembra que nós falamos do princípio da vigilância socioassistencial, que cabe ao Estado sair do seu gabinete e ir ali na casa da pessoa para ver como é que está a situação? Então, algum membro do CREAS pode sair de sua casa, na verdade o CAPS também, né? Algum responsável pelo CAPS pode sair da sua casa e ir ali para conversar com essas pessoas. Em última hipótese, poderia-se até imediatamente já fazer uma representação com o Ministério Público. E aí o Ministério Público, no mesmo dia, entra com a ação de acolhimento, se entender que é pertinente, e aí por diante leva o processo para frente. Ou seja, a intervenção ela tem que ser rápida, mas essa rapidez não significa que você vai tomar a medida mais drástica como primeira razão de todas. Você vai adotar a medida que seja mais pertinente, desde que ela implique o menor número de violações possíveis para aquele convívio familiar e pelo menor tempo possível. Princípio número 8. Proporcionalidade e atualidade. A proporcionalidade, ela dispensa maiores debates. A medida ela tem que ser proporcional. Não adianta nada você pegar um caso onde houve um debate, uma briga, né? Não adianta nada você pegar um caso de briga de pai e mãe e você falar que pronto, não, isso daqui já prova que a mãe não tem condições, então a gente vai ter que encaminhar ela. Não. Até o encaminhamento para um serviço mais tranquilo, como poderia ser serviço de atendimento familiar, individual, ele pode ser gravoso na perspectiva que ele muda a realidade, muda a dinâmica da família, e muitas vezes, principalmente as populações mais vulneráveis, elas não têm tanto tempo à disposição, né? Na maior parte das vezes são trabalhos que levam mais do que 8 horas por dia, muitas vezes são locais longe de sua residência, 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Quando chega em casa ainda tem uma dupla jornada, né? Porque tem a criança em casa, tem que limpar as coisas, de repente nem conta com o marido ou nem conta com a esposa. Então é uma população que, se nós ficarmos apontando vários serviços para essa família aderir, às vezes a gente pode ter o efeito contrário, de não aderir a nada. Então, às vezes vale muito mais a pena você não fazer intervenção nenhuma e ter um trabalho só de orientação, como o conselho tutelar pode fazer, ou, se for necessário, fazer indicação a um serviço e esse um serviço ficar como referência para a família, do que entuchar ela de serviço, ela não conseguir dar conta e depois você olha, tá vendo? A família não dá conta, a mãe não tem interesse, e aí você acaba até prejudicando. Mas o mais interessante aqui é a questão da atualidade. A intervenção ela deve ser a necessária e adequada à situação de perigo
e que a criança ou adolescente se encontrar no momento em que se toma a decisão. Então sempre o que deve determinar a medida a ser aplicada é o momento que está sendo feita a análise. Então, por exemplo, nós temos uma situação em que vamos supor de novo que a gente só tem um dos pais, né, que é a grande maioria das vezes. E esse parente, ele bateu, né, agrediu bastante aí a criança. Por conta disso ela foi acolhida momentaneamente para poder resguardar os seus direitos. E aí esse pai, essa mãe foi referenciada num órgão, né, num CRAME, né, um CRAME da vida, um desse centro de referência de atenção aos maus tratos à infância. E essa pessoa passou por um trabalho onde ela aprendeu formas diferentes de educar a criança, sem ter que partir para a violência ou qualquer outra questão relacionada a maus tratos à infância. Se nós levássemos tão somente ao pé da letra o que esse pai fez no momento ali da intervenção, bom, ele bateu na criança. Bater na criança pode implicar em crime doloso contra a criança, né? Maus tratos, tortura, lesão corporal, sei lá o que é, mas é crime doloso contra a criança. Bom, eu lembro que no Código Civil tem um dispositivo que fala que praticar crime doloso contra a criança ou adolescente pode ser um dos motivos para a destituição do poder familiar. Então, se eu pegasse só essa foto aqui, bom, já nem precisaria de nada adiante. Você simplesmente pegaria a criança, destituiria e mandaria para frente. Só que de nada serviria todo o trabalho que você faz, exatamente de reintegração, de trabalho com a família, se a gente não analisasse o último momento. Então é por isso que toda medida que a gente aplicar em proteção, sempre tem que analisar o momento que você verifica. Às vezes uma situação de risco que você até podia destacar que tinha naquele momento, não existe mais. A situação já melhorou, já foi superada, ou então aquela pessoa que trazia risco sumiu, né? Às vezes a gente tem alguns casos também em que tem pai, tem mãe, tem os filhos, e o agente que traz risco para as crianças e para os adolescentes é o pai, que é violento, que bate em todo mundo. Então bate na mulher, bate nos filhos, bate em geral. E aí vem alguém e fala, não, a gente precisa proteger essas crianças, vamos acolhê-las, né? Porque maus tratos, né? Inclusive o Conselho Tutelar poderia fazer imediatamente. Ok. Mas vamos pensar numa forma menos drástica de poder afastar, né? O princípio da intervenção mínima. Como é que a gente pode resolver esse problema sem tirar essas crianças do ser familiar? Tem medida protetiva de onde? Alguém falou medida protetiva? Eu falei medida protetiva só. Porque alguém poderia pensar, tem a medida protetiva da Maria da Penha, né? Legal. Então, tá batendo na mulher, Maria da Penha. Ou tá batendo na filha, Maria da Penha. Mas vamos supor que não tem mulher envolvida, só tem homem. Então estamos falando de um casal homossexual entre dois homens, ou então a mãe não existe, morreu, sei lá o que aconteceu, está presa, e é o pai que bate nas crianças. Não existe uma medida protetiva na Maria da Penha para homens, né? Mas nós temos uma medida protetiva específica no ECA para crianças e adolescentes de afastamento do pai, que está no artigo 183 do ECA. Essa é uma medida protetiva que ela é muito pouco falada, ela é muito pouco lembrada, mas que ela pode ser muito útil na prática para você conseguir dar uma solução, conseguir resolver a situação de violência sem ter que separar esses filhos dos pais. Então às vezes você tem um pai super violento que bate em todo mundo. Ainda que você entre com a Lei Maria da Penha, por conta da mulher, a Lei Maria da Penha, a medida protetiva, ela automaticamente não impede que o agressor tenha contato com os filhos. Ela tem, essa especificação de não ter contato com os filhos tem que ser um plus, né, que o juiz tem que dizer. Então, às vezes a Maria da Penha também pode não querer ser utilizada pela mulher por não querer criminalizar, né, o marido. Tem muitas mulheres que não querem criminalizar porque não querem que essa pessoa, por mais prejudicial para sua vida, seja presa, não quer que o pai de seus filhos seja preso, não quer esse estigma, não quer ser mal. Imagina só, né? Porque a gente está falando normalmente de população pobre. Agora vamos falar de uma população rica, né? O cliente não preferencial do nosso sistema de justiça. Você acha que é só pobre que bate em filho?
Imagina, né? Eu apanhei também quando eu era criança, adolescente. Só que conselho tutelar não entra na casa, não entra no condomínio, né? Muito bom. Agora imagina só que escândalo seria se a mulher buscasse Lei Maria da Penha contra o cara e o cara fosse preso, né? Imagina que todo mundo ficaria sabendo. Porque tem muito disso também no meio. Eu não quero que ninguém saiba que eu apanho. Aquele sentimento de culpa, como se fosse culpa da própria mulher que está apanhando. E também tem aquela questão de, às vezes, não quero botar o cara na cadeia porque é ele que alimenta aqui a casa e os filhos dependem disso. Eu quero os alimentos pingando. Né? Então tem muita mulher que não vai atrás da Lei Maria da Penha. Então como fazer? O artigo 183 do ECA ele tem uma medida protetiva interessante, que pode ser requerida, inclusive pelo Ministério Público, que é de afastamento do agressor do lar. E, inclusive, quando é dada essa medida, o juiz já pode fixar alimentos. Então é um dispositivo muito bacana, pouco usado. Eu já vi na prática ele sendo utilizado uma vez. A consequência foi horrível no final, mas depois eu conto. Mas nós temos a possibilidade de afastamento desse agressor do lar, não revitimizando a mulher, que perderia os filhos, né, ficaria sem eles. E nós estaríamos zelando pelos interesses daqueles adolescentes. Daí, de repente, esse pai que foi afastado sumiu do mapa. Ou foi preso, ou morreu. Bom, a notícia que tinha sobre situação do risco não existe mais. Então, se o judiciário está ali diante de um pedido de busca e apreensão de crianças, eu vou extinguir esse processo. Porque, afinal das contas, eu não tenho uma situação de risco neste momento. É esse que o princípio da atualidade diz. Inciso 9, que é aquele que eu já adiantei. Responsabilidade parental. A intervenção deve ser efetuada de modo que os pais assumam os seus deveres para com as crianças e os adolescentes. Prioridade, pais. Né? Os pais que têm que zelar, em primeiro lugar, pelo crescimento. Então, se as medidas estatais elas são as últimas a serem adotadas e só da forma menos violadora, quem tem que ficar responsável por olhar esse cumprimento dos deveres de guarda, sustento, tem que ser os pais, ou seus responsáveis. Então, sempre você vai jogar responsabilidade para os pais, o que por via reversa significa também que o Estado não pode sair assumindo sua responsabilidade. Não, mas o melhor é colocar no acolhimento. Porque o adolescente está começando a fazer uso de droga, não, o pai não presta. Não, o pai presta sim. O pai presta. O que pode fazer agora é de repente encaminhar esse adolescente para um CAPS, para que ele possa fazer ali, ter algumas aulas, ter algumas orientações, para que ele possa, inclusive, perceber o mal que ele está fazendo para ele mesmo, ou então não, só fazer um uso mais com menos danos, né? Uma redução de danos. Inciso 11. Obrigatoriedade da informação. A criança ou adolescente, respeitado seu estágio de desenvolvimento e capacidade de compreensão, seus pais ou responsável devem ser informados dos seus direitos, dos motivos que determinaram a intervenção e da forma como essa se processa. Esse é o 11. De novo, estamos falando de sujeitos de direitos. Então você não pode sair fazendo o que você quiser e olha, o resultado é esse. Você tem que explicar. Porque o processo, ele também forma, é uma questão de aprendizado. A pessoa ela não aprende, ou então ela não vai ter um ganho tão somente com o resultado final do que aparecer. O processo não é só uma forma de você chegar na medida final, mas o processo também é uma forma da pessoa ir digerindo e percebendo o que é que está acontecendo. E por tal razão compreendendo como é que funciona o mecanismo e o que está errado, o que precisa ser melhorado. O processo criminal, por exemplo. O processo criminal não basta ser democrático. Ele precisa parecer democrático. Porque por mais democrático que um processo criminal seja, se a pessoa que está sendo julgada não sabe que está sendo respeitada todas as suas garantias, ela vai continuar com o sentimento de injustiça. Então vamos supor num processo criminal que o juiz seja super respeitador, ele oportunize ao advogado todas as estratégias de defesa, todos os momentos, na forma como a gente lê no Ori Lopes, né? Que não acontece na prática, mas da forma como deveria ser. Se o advogado não tem a iniciativa de conversar com o acusado, com o seu cliente, né, com o seu usuário da defensoria, e explicar para ele o que está acontecendo, ele vai achar que muitas vezes esqueceram ele ali. Acontece muito isso com a VEC, né? O pessoal que já está condenado. Ih, me esqueceram.
né? Pô, se tiver o defensor, se tiver ali o juiz explicando para ele, não, olha, foi esquecido, olha, você não cumpriu o seu período, porque afinal das contas você tem um hediondo, o hediondo é 2/5, então a sensação ela é complicada. Então sempre você tem que dar informação para que se compreenda. No processo de acolhimento, isso também é muito claro. Lembra que eu trouxe para vocês o exemplo da haitiana? Sim. Que não tinha a mínima ideia do que aconteceu com a filha e ficou de luto por 2 semanas? Parece que no Haiti você fica de luto 2 anos. Você só pode usar roupa preta. Então ela estava 2 semanas de luto, não entendia o que estava acontecendo. É dever do Estado, lato sensu, proporcionar todos os meios adequados para fazer com que a informação chegue de forma inteligível para os pais e para a criança e adolescente. Inciso 12. Oitiva obrigatória e participação. A criança e o adolescente, em separado ou na companhia dos pais, de responsável ou de pessoa por si indicada, bem como os seus pais ou responsável, têm direito a ser ouvidos e a participar nos atos e na definição de medidas de promoção dos seus direitos e também de proteção, sendo sua opinião devidamente considerada pelo juiz competente. Então, falamos do PIA, né? Tem que ser levada a voz dessas pessoas para poder montar um plano em conjunto e não só de cima para baixo. Quanto mais horizontal, mais você aceita aquilo e entende como realmente benéfico para e isso também é muito característico em processo de colocação em família substituta. Então a criança, quando tiver condições, e o adolescente sempre, eles têm que ser chamados para se manifestar, para dizer se eles concordam de ser colocados nessa família substituta. De nada adianta você colocar essa criança numa família nova, por meio de adoção, por exemplo, o adolescente não quer ficar com aquela família, não reconhece nos adotantes pessoas, né, como pai e mãe, ele vai fugir no dia seguinte. Então você sempre precisa, mesma coisa quando você pretende alterar o nome também, né? Quando você faz a adoção, você pode alterar o nome da criança do adolescente. Se ela tiver condições, criança ou sempre adolescente, ela tem que concordar para dizer se ela quer ou não mudar esse nome. Ela pode ficar com o nome? Será que pode ficar com o nome. Mas aí não tem que cortar vínculo total quando tem a adoção, que não corta todos os vínculos. Mas cortar vínculo não significa mudar o nome, né? Mas daí porque a pessoa vai identificar que a criança é filho desse novo casal. Então, quando a gente fala sobre nome, a gente fala sobre como essa pessoa se identifica. Então vamos supor, porque quando a gente fala de bebê, é muito fácil. Porque o bebê nem se identifica ainda com o nome. Às vezes. Porque com 2 anos, às vezes, né? Edu sou eu, né? Agora imagina uma pessoa com 14 anos, que sempre se reconheceu como José Gabriel. Na escola sempre assinou seu nome como José Gabriel. E aí vem os adotantes e querem mudar o nome dele para Mário. Ah, então é só o primeiro nome, o sobrenome pode mudar? Não necessariamente. Se o adolescente ou a criança com condições não quiser, não vai mudar. É direito personalíssimo. E aí esse direito sucessório lá... Olha, o direito sucessório não tem nada a ver com o nome, né? Tanto que você pode modificar seu nome assim que você fizer 18 anos. Você pode incluir apelidos, né, como Lula, por exemplo. Ah, tá. O sobrenome, então, não é... O sobrenome não tem nada a ver. Ah, não. Tá. Vai estar lá. Por exemplo, né? Nada impede que uma criança tenha direitos sucessórios de sua mãe, ainda que a mãe não tenha passado seu sobrenome para o filho. O que é muito comum com o pessoal mais antigo, que só passava o sobrenome do pai. Né? Então o nome não significa nada para direito sucessório. Nome, direito de personalidade, é uma coisa... E principalmente quando a gente está falando de direito de família, e aqui, né, tem uma vinculação com o direito de família muito óbvia, nós sempre temos que partir do pressuposto da afinidade, dos vínculos afetivos, o princípio eudemonista, né, o princípio sempre de você pensar na felicidade como em primeiro lugar. Então a forma, ela nunca pode ser mais importante do que as relações familiares. É o direito que tem que se adaptar às novas formas familiares, não o contrário. Então se a pessoa, por exemplo, você tem uma transexual, né, que nasceu com um pênis, mas ela é uma transexual, ela se reconhece como Bruna. Você não vai ficar chamando ela de Bruno, você vai chamar ela de Bruna, até porque nós temos decreto estadual que diz que você tem que chamar ela de Bruna sob pena de responsabilização administrativa. Essa Bruna, um dia vai querer mudar o documento dela, porque o documento não bate com a realidade dela. E quando ela muda o nome para Bruna,
ela pode, de repente, não sei, né? Aí você vai dizer, não, mas olha, não dá. O mais importante é a pessoa se sentir bem com aquilo que representa ela, entendeu? Então é esse aí o que norteia. Essa orientação do STJ, né? Acho que é mais importante a parte afetiva. É a prevalência dos vínculos familiares, afetivos, afetividade, afinidade, o princípio eudemonista, né? Sempre priorizar o bem-estar, a felicidade das famílias, dos grupos familiares. Nós temos um princípio vetor da Constituição que é da dignidade da pessoa humana. Para a dignidade da pessoa humana não cair no vazio, você tem que dar algum mínimo significado. Esse mínimo significado significa que tudo tem que ter isso como norte. Então, entre eu me ater a uma formalidade estrita ou eu atender aquilo que vai conceder dignidade para a pessoa, porque é dessa forma que ela se identifica, bom, eu prefiro priorizar essa aqui. E a questão sucessória? Bom, a questão sucessória é outra coisa, né? Ela não vai se prejudicar com isso. Então, os princípios que nós temos aqui para a aplicação de medidas protetivas são esses. Além disso, nós temos os princípios relacionados às entidades que desenvolvem programas de acolhimento familiar ou institucional. Então, como que os SAICAS e como também as famílias que toparam receber as crianças e os adolescentes, elas têm que se portar. O inciso primeiro fala sobre a preservação dos vínculos familiares e a promoção da reintegração familiar. Né? Sempre repetindo isso, porque é isso que tem que fixar. E porque também é bom sempre fixar, porque na prática a gente sempre vai encontrar coisas erradas. Então, preservação dos vínculos familiares. Você vai ter ali a criança que foi colocada num acolhimento familiar, numa família acolhedora. Ou então uma criança que foi colocada num SAICA. Por que é muito importante o contínuo, a contínua possibilidade de convivência familiar entre criança e pais, com visitas e coisa e tal? A Maria Berenice Dias, inclusive, nem fala que existe o direito a visitas, é o direito à convivência, né? Porque vem da própria Constituição mesmo, direito à convivência familiar. É muito importante porque para você poder trabalhar essa família e propiciar uma reintegração, você precisa ver como que eles estão interagindo e se a interação entre eles está se dando de forma saudável. Como eu já falei para vocês, infelizmente em alguns casos o juiz vai lá e taca um despacho imediato dizendo proíba as visitas. Né? E aí ele só libera a visita caso a caso depois que o setor técnico fizer uma avaliação. Só que com isso, passou meses sem que a família conseguisse ver a criança. E no caso da família acolhedora, pior ainda, porque você vai criando os laços, né? E aí tem aquele problema da família acolhedora que acha que pode transformar essa situação excepcional de medida protetiva numa família substituta. Às vezes tem uma pegadinha aí, né? Uma questãozinha de concurso, assim, as modalidades de família substituta são adoção, tutela, guarda, tá certo, são essas três, e família acolhedora. Ou acolhimento familiar. Não, acolhimento familiar, família acolhedora são medidas protetivas, não tem nada a ver. Mas, não, já criou vínculos, tá vendo? A mãe não veio buscar, coisa e tal, quer adotar. Não veio buscar por quê? Porque vocês geraram empecilhos. Ou porque o juiz proibiu a visitação. Ou porque... Então sempre, todo mundo que trabalha com isso tem que visar a reintegração familiar e, portanto, a preservação dos vínculos. Mas o juiz proibiu acolhimento. Você também é ator do sistema de garantias. Denuncia isso para a defensoria, denuncia isso para o Ministério Público e você também no seu PIA já fala que tem que ter direito à visita para tal e tal pessoa. Ou já questiona dizendo que deveria ter visita aberta, porque não tem razão para proibir. Então o acolhimento ele não é um ator inativo, ele atua a todo momento no processo, até porque no período máximo de 6 meses ele tem que ficar mandando relatório para dizer como é que está a situação. Qual o artigo que estão esses princípios? Eu não me recordo com precisão, mas eu acho que é o 93. Tá? Alguém pode checar? Se alguém tá cueca aí? Eu acho que é o 93. Só me dá um ok depois se for. Inciso 3. Não, mentira, inciso 2. Integração em família substituta, quando esgotados os recursos de manutenção da família natural extensa. Né? Bom, é o... noite, dia, yin, yang, quando não vai um, vai o outro. Né? Faz sentido. 3. Atendimento personalizado em pequenos grupos. 94, artigo 94. Muito obrigado. Então, atendimento personalizado em pequenos grupos. Por quê?
não está previsto no ECA, está previsto em alguma normativa, talvez do CONANDA, acho que do CONANDA, que eu não sei de cabeça, mas os acolhimentos institucionais, eles têm que ter até 20 crianças ou adolescentes dentro das unidades. Não pode ter mais do que isso, porque senão você não consegue dar uma atenção individualizada. Vira uma zona, né? Vira presídio superlotado, que ninguém consegue dar conta, vira um albergue, vira uma porcaria. Só não vira um lugar que zela pelos direitos da criança e do adolescente. Qual que é o horário mesmo para dar o pausa? 9, beleza. Então, 20 é o máximo que pode colocar lá dentro. Além disso, o atendimento que vai ser dado tem que ser personalizado. Porque ainda que tenha só 20 crianças e adolescentes, 20 é muita gente. É mais ou menos como se fosse metade de uma sala de aula, né? É gente pra caramba. Isso aqui, né? É como se fosse, imagina eu tentando dar um atendimento especializado para todo mundo junto aqui, não dá. Então eu tenho que conversar, tem técnicos que são referências, né? Tanto psicólogo como assistente social, pedagogo, para cuidar dos casos específicos e inclusive para conversar com os pais. Então o atendimento não pode ser feito como a gente está fazendo aqui nessa sala de aula. Tem que ser feito em caso concreto ou no máximo em grupos, né? Grupos de irmãos, na maior parte das vezes. 3. O atendimento personalizado. Não, isso já falei. Eita, nós, hein? Artigo 101? Não, tudo no artigo 94. Inciso 4. Desenvolvimento de atividades em regime de coeducação. Bom, como tudo que a gente fala de infância e juventude, a gente sempre tem que pensar em multidisciplinariedade. Ou melhor ainda, interdisciplinariedade. Porque a multidisciplinariedade são vários saberes. São vários saberes diferentes. A interdisciplinariedade é a intersecção de todos esses saberes. Então é o jurista que sabe um pouco de psicologia ou que coloca dentro da sua manifestação coisas que o psicólogo falou, o assistente social que vai levar em conta questões relacionadas à saúde e tudo vai se misturando porque afinal das contas tudo tem que ir pro mesmo... nós temos que falar línguas iguais. Não adianta nada cada um falar no seu mundinho técnico, ninguém se entende e aí ninguém entende o que o outro está falando. 5. Não desmembramento de grupo de irmãos. Isso é interessante e importante. Então você tem aquele grupo familiar de 4 crianças. Esses 4, se forem para ser acolhidos, os 4 têm que ficar na mesma casa de acolhimento, né? Tem um caso que eu estou acompanhando aí na defensoria, que ainda não foi acolhido, mas tem pedido de acolhimento, ou verificar se é caso de acolhimento, de 20 irmãos. Nossa! 20. Se eles forem acolhidos mesmo, vai ficar uma casa só para eles. Aí eu pensei, que legal, né? Porque olha só. Aí você bota a família inteira na mesma casa. Aí você vai ter a família inteira na mesma casa, uma casa que é muito maior do que elas têm hoje, né? Que vai ter cozinheiro, vai ter segurança, vai ser num bairro bacana. Poxa, né? Vai dar um upgrade na vida deles. Mas na verdade não tem lugar melhor do que no seio familiar. Então, sempre temos que visar o não desmembramento de irmãos. Então, imaginando uma situação não tão peculiar de 20 irmãos, é que são 20 irmãos de pais diferentes, né? Então, mães diferentes, né? Mas acaba tendo algum vínculo. Mas aí, de repente, você tem 4 irmãos. Os 4 têm que ficar no mesmo acolhimento. Às vezes pode se dar uma situação que, não, acolheu 2, mas não acolheu outros 2. A questão que fica por que aquela família tem condição de cuidar de 2, mas não tem condição de cuidar desses outros 2? O que diferencia eles? Não, mas os 2 são mais velhos. Não, mas o 2 tem 3 anos e um tem 4, um tem 5. Não, aí não tem diferença nenhuma, né? Ou essa família é capaz de ficar com os 2 e tem que ficar com os 4, ou essa família não é capaz e tem que tirar os 4, por enquanto, né? Momentaneamente. Mas seria uma ilegalidade se o conselho tutelar tirasse 1 ou 2, alegando que ela não tem condições de deixasse 1? Pelo princípio do não desmembramento do grupo de irmãos, não seria uma coisa correta, seria uma ilegalidade. É claro que você pode... bom, a gente vai ver... Será que tem... Bom, não tem... Isso não é um princípio. Mas existe uma regra que tem no ECA dizendo que você sempre tem que priorizar pela manutenção dos irmãos no mesmo núcleo familiar, salvo exceções que visem o melhor interesse da criança e do adolescente. Então tem que ser uma coisa concreta, tem que dar uma justificativa muito boa para não ter esse princípio. Porque princípios são sempre nortes. Né? Então, são sempre aqueles pontos de referência que você tem que olhar e você tem que tentar segui-los o máximo possível. Obviamente, se tiver um conflito de princípios e você tiver que dar prevalência para outro, aí você pode
não dá uma completude a esse princípio do desmembramento dos grupos de irmãos. Mas tem que ser um outro princípio muito importante. Então, por exemplo, o melhor interesse da criança pode ser usado isso às vezes, né? Como eu falei, de repente você tem 2 gêmeos de 2 anos e um outro de 17. Pô, a situação de risco está com os de 2 anos. Você não vai acolher o de 17 só porque ele é adolescente também, né? Pô, o 17 não precisa dos mesmos cuidados, ele já está trabalhando, coisa e tal. São realidades diferentes. Então você não precisaria necessariamente acolher o de 17 também. Você poderia acolher só os outros 2. Mas em situações muito equivalentes, isso deveria se manter, né? 2, 3, 4, tudo junto ali, tudo misturado. E também isso tem que ser levado em consideração quando você fala de família substituta. Então, a entidade de acolhimento está preparando para a família substituta, já se desistiu da família natural. Então, eu tenho que preparar o máximo possível para que esse grupo seja adotado junto. Ah, mas é difícil adotar 4, seria mais fácil se separasse. Então, pois é, só que esses 4 são uma família. E você não pode chutar cada um para um lado, porque eles continuam se reconhecendo como família. Seria uma grande violação aos direitos dessas crianças se elas forem separadas umas das outras. Isso daí dá até filme trágico, né? Então, sempre que possível, tentar manter elas no mesmo grupo familiar. Inciso 6º. Evitar sempre que possível a transferência para outras entidades de crianças e adolescentes abrigados. Se abrigado está errado, né? Seria acolhidos, porque o abrigo já foi retirado do ECA desde 2009. Por que evitar a transferência? Porque uma criança ou adolescente que foi retirada do seio familiar e colocada num acolhimento já passou por um trauma, né? Que é o trauma de ficar longe de sua família, ficar com totais desconhecidos e ter que se adaptar a essa nova realidade. Então você tem um rompimento de vínculos que gera um sentimento de abandono, um sentimento de angústia. Se você fica mudando essa criança, esse adolescente de casa a todo momento, você vai criando novas sensações de perda, novas sensações de abandono a todo momento. Então, quando você finalmente se referencia a um técnico, aos outros adolescentes, outras crianças que estão ali com você, você muda de casa. E aí você cai de novo com um monte de gente que você não conhece e perde todos os vínculos que você tinha antes. E esse constante rompimento de vínculos acaba gerando sentimentos prejudiciais, né, negativos na personalidade do adolescente, da criança que está em formação. Isso não é uma coisa que os juristas falam, são os psicólogos, assistentes sociais. A gente segue porque, afinal das contas, nós não somos os detentores do saber. 7º, participação na vida da comunidade local. O direito não é só a convivência familiar, também é direito à convivência, à vivência comunitária. Então, essa criança tem direito a participar de eventos sociais, de ir na festa de aniversário do coleguinha da escola, de participar do culto, caso ele queira participar ali, caso seja do seu interesse, de eventual excursão que a escola oportunize, enfim. Ele não está recluso no acolhimento, isso não é uma medida privativa de liberdade. Ele tem que continuar convivendo com pessoas também que estão ali em sua comunidade. Inciso 8º, preparação gradativa para o desligamento. Que também é meio intuitivo, né? Principalmente nos casos dos adolescentes, mas não só neles, né? Sempre que você for fazer o desacolhimento para a família natural, para a família substituta, você vai preparando a criança para não ser uma coisa drástica. Mas quando o adolescente já está perto dos 18 anos, você vai trabalhando a autonomia para não ser algo tão violento também. Inciso 9º, participação de pessoas da comunidade no processo educativo. Muito próximo do inciso 7º. É importante que pessoas da comunidade façam parte para que minimize os danos das instituições totais. Né? Instituição total, aquele lugar onde você dorme, come, faz tudo. Então, é legal que você saia, né? Por isso que tem muitas críticas ao homeschool, que é aquela medida que o pessoal, que os professores... O homeschool, na verdade, seria você não vai para a escola, seus pais que te ensinam, seus pais que dão aula. Né? E especialistas dizem que isso é prejudicial, porque um dos meios da criança se desenvolver e ela aprender e ela é realmente no convívio com outras crianças.
Então é quando a criança ela nasce como sendo toda criança nasce autoritária, né? Então ela, se não gostou de alguma coisa, ela chora, se alguém fez alguma coisa que não gostou, ela grita não, né? Toda criança acha que tem que ser satisfeita todas as suas necessidades. Só que o seu direito, né? Sempre tem aquela frase, o seu direito acaba no direito do outro. E para você entender essa regra, você precisa da convivência, você precisa da socialização. Então se você não coloca essa criança junto com outras crianças, ela nunca vai entender que se você bater nela, você está machucando, e se ela bater em você também dói, e que aquela coisa é dela, essa coisa é sua, e que existem coisas também que são comunitárias. Ela nunca vai entender essa noção de outro. Então é muito importante que você leve essa criança para creche, para escola, para parque, para sei lá o quê, para ela poder ter essa convivência e é bom inclusive para o seu desenvolvimento. Os dirigentes dessas entidades, eles são equiparados a guardiães para todos os efeitos. Então veja só, né? Com a colocação de uma criança ou de um adolescente no acolhimento, quem é o detentor do poder familiar? Continua sendo os pais. Não houve uma ação de destituição. Então o que legitimaria que uma terceira pessoa, no caso esse diretor aí do SAICA, possa dizer que os pais não podem ou dizer o que quiser para a criança? Nesse momento é como se ele tivesse a guarda, né? Então ele pode, se você tira, que a guarda, ela, né, você tem o poder familiar, a guarda está dentro dos poderes do poder familiar, você desloca esse poder de guarda, você passa para o diretor do serviço de acolhimento institucional. Ele que agora pode dizer o que vai ser feito. Fazer matrícula em escola, fazer encaminhamento para hospital, todo esse tipo de coisa. Uma coisa que às vezes acontece, mas que não deveria acontecer, são pedidos que inúmeras vezes acontecem em processos de acolhimento, do acolhimento perguntando para o juiz se o fulaninho pode ou não ir no acampamento que a escola vai fazer. Ou pode ou não ir na festinha de aniversário que a criança está fazendo. Ou pode ou não ir na casa do coleguinha para... Gente, isso daí é besteira. Imagina você levar cada coisinha que acontece no dia a dia para o judiciário. Pô, o judiciário tem que cuidar de coisa séria. Se o dirigente do acolhimento ele é equiparado a guardião, cabe a ele tomar todas as responsabilidades pela guarda dessa criança. Então, se o adolescente está namorando uma menina ou vice-versa, e um quer dormir na casa do outro, se vai assistir um filme na casa de não sei quem tem que dar autorização é o dirigente da casa. Só que infelizmente a gente vê um monte de casos em que o dirigente vai lá, faz o pedido para o juiz e acaba sendo o juiz como se fosse um polvo, né? Continua sendo aquele juiz menorista. Ele tem que saber de tudo o que acontece. Ele tem que saber tudo o que está acontecendo e se alguma coisa acontecer fora do que ele está sabendo, vai aplicar uma medida de advertência para os dirigentes. Então, não dá, né? Não dá para levar toda a porcaria. Eles estão nesses locais, eles têm toda essa liberdade de saber? Então, quando você diz que o dirigente da unidade é o guardião, cabe ao guardião dizer o que essa criança pode ou não fazer. E a gente tem que lembrar sempre, acolhimento não é unidade prisional. Não é Fundação Casa e não é o que tinha no Código de Menores, reformatório. No reformatório você botava todo mundo, botava gente com ato profissional, abandonado, você botava todo mundo na mesma massa. Acolhimento é uma medida protetiva. Se é proteção, é algo que estamos ofertando. Nunca pode ser algo que vai te cercear direitos. Então, poxa, se um menino vai na festa da amiguinha, a menos que o guardião tenha algum motivo muito bom para dizer não, vai na casa da amiguinha. Não precisa pedir isso aí pro juiz, né? É uma coisa muito tosca. O que eventualmente o dirigente pode fazer é proibir. Proibir porque o coleguinha é má influência, motivo XYZ. Aí sim pode-se pedir judicialmente. Porque aí você lembra que a gente falou que o poder familiar ele é exercido em igualdades de condições entre pai e mãe? E que na divergência, aquele que não estiver satisfeito pode recorrer ao judiciário? É uma coisa. Então, se houve uma proibição por parte do acolhimento e a criança não está satisfeita, de repente ela pode entrar em contato com a Defensoria Pública e a Defensoria Pública faz o pedido judicial. Aí dá para fazer. Quem representa ela nesse caso? Quem representa a criança no caso? Defensoria Pública. Por quê?
Lembra que a gente tinha falado que a Defensoria Pública ela pode atuar como curador especial? Lembra? Então, tem 2 casos mais tranquilos que a Defensoria pode atuar como curador especial, que são casos previstos no próprio ECA, que é quando os representantes legais não estão presentes, mesmo que momentaneamente, ou quando há um conflito de interesses com os representantes. No caso, o representante não seriam os pais. No caso, o representante seria o acolhimento. Então, nós poderíamos dizer que a Defensoria está legitimada para atuar como curador especial dessa criança por conta de divergência de entendimento entre a criança e os seus responsáveis, que no caso é o guardião. Entendeu? Os dirigentes e entidades que desenvolvem os programas de acolhimento familiar ou institucional remeterão à autoridade judiciária no máximo a cada 6 meses relatório circunstanciado acerca da situação de cada criança ou adolescente acolhido e sua família para fins de reavaliação. Tranquilo, né? As entidades que desenvolvem programas de acolhimento familiar ou institucional somente poderão receber recursos públicos se comprovado o atendimento dos princípios, exigências e finalidades do ECA. O descumprimento das disposições da lei pelo dirigente de entidade que desenvolva o programa de acolhimento familiar ou institucional é causa de sua destituição, sem prejuízo da apuração de sua responsabilidade administrativa, civil e criminal. Quando se tratar de criança de 0 a 3 anos no acolhimento, dar-se-á especial atenção à atuação de educadores de referência estáveis e qualitativamente significativos, às rotinas específicas e ao atendimento das necessidades básicas, inclusive as de afeto como prioritárias. Quando nós temos os acolhimentos, eu já falei para vocês também que o acolhimento tem que parecer o mais próximo possível de uma casa comum. Então você não pode ter a casa dos bebês, a casa dos deficientes, a casa dos que dão problema, a casa dos enfim, tem que ser uma casa normal. E o que tem numa casa normal? Na casa normal tem criança, tem bebê, tem adolescente, tem gente envolvida com droga, tem gente que tem deficiência, tem todos os tipos de pessoas. E é exatamente num ambiente tão diversificado que você aprende a se socializar. Fugiu a palavra agora. Você aprende a se socializar convivendo com a desigualdade. Inclusive você acaba se desenvolvendo uma pessoa muito melhor quando você tem um colega que é negro, quando você tem um colega que é branco, um colega que é japonês, ou que não tem uma perna, o outro que é autista, porque você percebe que aquele outro ali, por mais que seja diferente, ele é igual a você, né? E que não é porque a pessoa tem uma circunstância diferenciada, principalmente casos de drogas, né, que você bota aquele estigma, né, ou maconheiro, né, que ele é uma pessoa ruim, uma pessoa que está passando por uma situação diferente, então apenas. Então o importante é sempre deixar o máximo de diversidade possível. Todavia, nas hipóteses de casas que tem bebês, você precisa dessa atenção especial. Você precisa de cuidadores especiais para que tenha uma atenção mais focada. Vai ter um curador para 20 crianças? Sim, vai ter um cuidador para 20 crianças. Com certeza não. Você vai ter, no mínimo, pelo menos eu estou te trazendo a realidade de onde eu trabalho, que eu acho que deve ser parecida com a dos outros lugares. Você tem, no mínimo, 2 técnicos de referência, um psicólogo e um assistente social. Além disso, você vai ter vários educadores, cozinheiros, segurança. Você tem uma equipe, né? Mas os profissionais que trabalham diretamente com a questão pedagógica costumam ser 2. O psicólogo, o assistente social, às vezes tem um pedagogo também, né? Mas assim, você tem vários cuidadores, vários educadores também que fazem parte disso. Mas esse que fica responsável pelas crianças? O dirigente da entidade. É só um nesse caso? É só um. Aí depende de como que você trabalha. Às vezes você pode ter um dirigente por casa. Às vezes você pode ter um dirigente por ONG. Porque o serviço de acolhimento ele é prestado pelo CREAS, lembra? Né? Pelo CREAS, o Centro de Referência Especializado em Assistência Social. E ela pode ser desenvolvida tanto pelo Estado, lato sensu, né? Pelo município, na verdade, quanto pela sociedade civil em convênio. Trata-se de um serviço da proteção especial,
E quando há uma atuação de uma organização da sociedade civil realizada por convênio, como eu já falei, né, é uma ONG, você tem uma organização por detrás. E essa ONG, às vezes, ela pode ficar responsável pela administração de algumas unidades. Então, como eu falei, em Santo André, você tem uma que é responsável por 3 casas, outra que é responsável por outras 3 casas e uma outra que é responsável por outras 2 casas. Então, o dirigente pode ser o chefe dessa ONG. Você tem o responsável, o presidente da ONG. Esse presidente pode ser o responsável, o dirigente, aquele que ficará como guardião de todos os outros. Ou você pode fazer ao contrário. Você pode falar, não, olha, para cada casa vai ter um dirigente, que também vai se submeter ao presidente, mas você não precisa fazer essa vinculação, né? Principalmente em casos onde você tem várias unidades vinculadas, você colocar para uma pessoa só pode ficar muita coisa. Então, aí vai de quem a unidade apresentar para o judiciário. As entidades governamentais e não governamentais que fazem a execução das medidas protetivas, elas são fiscalizadas pelo judiciário, que é quem tem a última palavra na hora do controle de legalidade, pelo MP, que é o fiscal por excelência, e pelo Conselho Tutelar, que é o fiscal especializado em criança e juventude. Pode-se questionar se a Defensoria Pública também teria o papel de fiscalizar. Tem 2 vertentes. Tem gente que entende que sim e tem gente que entende que não. Quem entende que sim, entende que, como a Defensoria faz parte do sistema de garantias, faz parte institucionais da Defensoria, fazer também o controle, né, estar dentro dos eixos lá, do eixo de controle também. Porque quando você controla, você consegue fazer a defesa. Então, por essa perspectiva, a Defensoria poderia ir na casa de acolhimento, assim como numa fundação casa, ou numa unidade de internação socioeducativa, que por aí, Brasil afora, não necessariamente tem esse nome, para fazer inspeção, para ver se o chuveiro está funcionando bem, para ver se não tem vazamento, para ver se não está tendo violência, e depois passar por escrito e entrar com ações de responsabilização administrativa. E o fundamento legal disso, né, não estaria no ECA, mas estaria estaria na finalidade da Defensoria como proteção dos direitos da criança e adolescente, mas também estaria no fato da Defensoria ser um dos atores da tutela coletiva. Então, se você vai fazer uma tutela coletiva de crianças e adolescentes, cabe à Defensoria também fazer a fiscalização. Para outra vertente, os que acham que a Defensoria não poderia fazer isso, primeiro, a Defensoria não está prevista no ECA, como sendo um dos agentes. E segundo, que talvez com essa possibilidade haveria uma confusão de atribuições à Defensoria. Porque ao mesmo tempo que a Defensoria ela se propõe a ser um parceiro da rede de proteção dos direitos da criança e adolescente e está constantemente dentro da unidade de internação ou da unidade de acolhimento institucional, sendo um parceiro, conversando com os técnicos, você está lá também para colocá-los na parede, para responsabilizá-los por eventual problema que aconteça, por eventual desvio financeiro e por aí vai. Então você acaba dizendo que a Defensoria tem uma posição dúbia. Por hora ele quer ser parceiro, por hora ele quer ser aquele que vai apontar o dedo. Então, não sei também se seria tão interessante para um defensor público se colocar nessa posição de fiscal. Talvez seria mais interessante, sem querer ter essa preocupação de totalidade, né, de ser o faz tudo, mas de acionar os outros órgãos do sistema de garantias para fazer seus trabalhos. Então, se a Defensoria receber alguma denúncia ou suspeita de alguma coisa, ele poderia de repente solicitar que o Conselho Tutelar fizesse uma visita ali na unidade e aí averiguasse e aí tomasse as medidas que fossem pertinentes com o Ministério Público e por aí vai. Então, não necessariamente o defensor deveria ser essa pessoa da fiscalização. Quando se faz esse trabalho em Fundação Casa, isso é especialmente gritante, porque o defensor vai lá para fazer o atendimento. Então, às vezes, o defensor é super bem visto pelos agentes de segurança da Fundação Casa. Porque quando o defensor vai lá, ele ouve o adolescente, ele vê quais são as carências, quais são as necessidades do adolescente, e com a promessa de que vai fazer, né, que vai suprir aquelas necessidades, ou ao menos simplesmente com o fato de alguém estar ouvindo ele, desabafar, falar que o funcionário bateu nele, coisa daí, ele se acalma. Agora, se o defensor não vai, se o defensor abandona o adolescente lá, ele se revolta, ele acha que não tem ninguém olhando por ele. E aí um clima de satisfação pode aumentar e um clima de rebelião também.
Então o defensor, ele é bem visto muitas vezes nessas unidades de internação socioeducativas. Mas se o defensor entra lá dentro, como sendo a pessoa que vai ficar entrando com um processo de responsabilização do funcionário que torturou, ou então aqui que está faltando isso, está faltando aquilo, você deixa de ser visto como uma pessoa parceira. E você passa a ser visto como um inimigo. E com isso você começa a ter omissão de informações e talvez o seu trabalho não seja tão efetivo. Então, para quem entende que a defensoria não deva atuar nessa linha, caberia ao defensor, em caso de suspeita, acionar o Ministério Público e Conselho Tutelar para que faça seu trabalho de fiscalização. E a defensoria ficará na retaguarda, eventualmente na propositura de ações. As pessoas jurídicas de direito público e as organizações não governamentais responderão pelos danos que seus agentes causarem às crianças ou adolescentes, caracterizado o descumprimento dos princípios norteadores das atividades de proteção específica. Tranquilo, já falamos isso a exaustão também, né? Quem responde não é o funcionário, é o município, é a organização, depois entra com regresso se quiser. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a apuração de irregularidades das entidades governamentais e não governamentais. Então nós temos essas organizações, tanto pertencentes ao Estado quanto da sociedade civil, que prestam esses serviços. O serviço de SAICA, de acolhimento institucional de adolescente, mas tem também o de República Jovem, tem o de Casalar, tem os diversos. Casalar não, porque aí seria coisa relacionada a idoso. Mas temos alguns serviços relacionados a criança e adolescente. E se eles não cumprem as determinações que nós tanto estamos falando, eles também têm as suas responsabilizações. Como que isso se dá? Então, o procedimento para averiguação de responsabilidade das organizações governamentais e não governamentais, ela pode se dar o início, ou por representação do Ministério Público, que é o fiscal, ou por representação do Conselho Tutelar, que é o fiscal da infância, ou, e aí a gente diz que o ECA é uma lei garantista, que é um marco, mas assim, o ECA tem muitas coisas complicadas, no mais das vezes quando a gente fala sobre a responsabilização. Socioeducativo a gente vai ver um monte, mas aqui tem uma que eu acho já complicada. Então o processo de responsabilização pode começar por representação do Conselho, do MP, ou mediante portaria da autoridade judiciária. Isso daqui remonta a um período muito antigo, que o juiz poderia, por si só, iniciar um procedimento. Remonta de novo ao menorismo, o juiz que pode escolher quando quer fazer, quando não quer fazer. E por que é péssimo isso? Porque quando você fala que o procedimento pode ser instaurado por portaria da autoridade judiciária, cadê a imparcialidade desse juiz? Sendo que eu vou ser julgado pela pessoa que pediu que eu fosse responsabilizado. Eu não tenho direito eu praticamente não tenho direito a provar minha inocência, E outra, no processo de responsabilização, não é o acusado que tem que provar sua inocência, é o acusador que tem que provar que ele é culpado. Pô, que legal, então quer dizer que o juiz vai ter que provar para poder condenar. É uma aberração isso daqui, mas está no ECA, se perguntar, vocês precisam saber. Muito bem, tem que constar um resumo dos fatos nessa representação. Havendo motivo grave, poderá o juiz, ouvido o MP antes, decretar liminarmente o afastamento provisório dos dirigentes da entidade, mediante decisão fundamentada. Então, vamos lá, o Conselho Tutelar, MP ou o próprio juiz por portaria, começaram o processo. Começou o processo, tem um funcionário que está descendo a lenha nas crianças ali. Acha que bater de chinelo resolve. Vamos afastar esse cara. Ou então, esse funcionário aqui desviou um dinheiro, sei lá, não sei. Fez alguma coisa aí. Ele vamos continuar apurando, Não existe um risco iminente para as crianças e adolescentes. Vai seguir o processo, mas ele pode continuar. Então, se tiver um risco, você pode afastá-lo liminarmente. O dirigente da entidade, ele vai ser citado e ele tem a possibilidade de contestar essa acusação que foi feita contra ele no prazo de 10 dias. Apresentar a resposta escrita, como se fosse uma contestação, juntar documentos, provas, não muda muito do que tem. Marca a audiência.
apresenta alegações finais, todo mundo ali no mesmo momento, ou prazo de memoriais 5 dias. Em caso de afastamento provisório ou definitivo, deve o juiz oficiar imediatamente a autoridade administrativa e ao superior do afastado, marcando prazo para substituição. E antes de aplicar qualquer medida, né, porque chega ao final, você vai aplicar uma das medidas que a gente vai ver a seguir. Antes de você aplicar qualquer medida, o juiz pode falar assim, vamos fazer o seguinte, eu dou um prazo para que vocês sanem todas as irregularidades que estão acontecendo. Então, eventualmente, as irregularidades podem ser de instalações. Aquele acolhimento lá está tudo mofado, está uma porcaria, muito mal cuidado. Olha, estou dando para vocês um prazo de 10 dias para consertar e reformar tudo isso. Se no prazo de 10 dias reformou, afastou a situação de risco que colocava contra os direitos das crianças e adolescentes que estavam lá dentro. Se afastou a situação de risco, princípio da atualidade. Não preciso mais interferir. Não vou aplicar nada. Encerro o processo, extingo, já é. Isso aqui não é processo criminal para sair batendo forte. É mais para promover uma melhoria de qualidade do que efetivamente para punir as pessoas. Então, antes de aplicar qualquer medida, a autoridade judiciária pode fixar prazo para a remoção das irregularidades verificadas. E satisfeitas as exigências, o processo será extinto sem julgamento do mérito. No caso de imposição de multa ou advertência, ela será imposta ao dirigente da entidade ou ao programa de atendimento, e não ao funcionário que trabalha lá dentro. Porque o dirigente é o responsável pela entidade, né? Então você vai direto no dirigente. Eu não vou trabalhar com vocês infração administrativa por infração administrativa, assim como eu também não vou trabalhar com vocês os crimes do ECA. Eu acho que a parte dos crimes vocês vão ver isso em direito penal. Não vale a pena ficar tratando isso com vocês, até porque os crimes contra criança e adolescente não são julgados na vara da infância e juventude. Isso daí são julgados na vara criminal, não tem nada a ver com infância e juventude. E as infrações administrativas, poxa, eu nunca vi ninguém em nenhum exame cobrando, olha, isso daqui é uma infração administrativa ou não é? Então eu vou indicar para que vocês façam a leitura disso em casa. Até porque, como é uma coisa extremamente exaustiva e chata, maçante, não vou ficar aqui, olha, isso aqui... O único que eu vou fazer questão de dizer para vocês é de um caso que eu já entrei. Aliás, isso é interessante, vocês viram, né? Que quem pode entrar com a responsabilização administrativa, MP, Conselho Tutelar e o juízo por ofício. No caso, não estou falando mais de responsabilização das entidades. Eu estou falando sobre as sanções administrativas que nós temos, infrações administrativas ao ECA, que pode ser para qualquer pessoa. Nós entramos com um procedimento pela Defensoria e pelo MP juntos, contra guardas civis municipais que apreenderam adolescentes, supostamente no cometimento de ato infracional, e expuseram a imagem deles em site, né, no Orkut, no Facebook, né, falando, olha, mais um meliante foi preso hoje, mostrando a foto lá, coisa e tal. Então foi muito bacana a parceria que a Defensoria fez com o MP, a gente propôs ação juntos. E essa, inclusive, é uma das infrações administrativas que existem, né, expor criança ou adolescente que você tem sob sua guarda, constrangimento, situação vexatória, coisa e tal. E aí uma das alegações que foi feita em contestação é da ilegitimidade da Defensoria Pública, porque não está previsto aí. E aí a tese defensiva, que inclusive quem fez foi a promotora, nessa réplica, foi exatamente no sentido que eu estou falando para vocês, desse microsistema de direitos difusos e coletivos, que a Defensoria faz parte, tem a previsão da Defensoria na Lei de Ação Civil Pública, então se a Defensoria Pública pode entrar com ação civil pública, com mais razão ainda, poderia entrar com uma ação nesse caso, só está mudando o nome, é uma ação coletiva e por aí vai. Deu certo? Ainda tá rolando, né? Apresentou contestação, talvez marque uma audiência, e não sei se vai ter fim ou não, mas já está enchendo bastante o saco, né? Para mostrar que o negócio não vai ficar do jeito que está e sempre assim. Muito que bem.
Vocês têm alguma dúvida por enquanto do que a gente está falando? Então, só fechando aqui o tema que nós estamos falando, e já abrindo também o que a gente vai falar depois do intervalo, vamos voltar um pouquinho para a situação do acolhimento, né? A situação de medidas protetivas. Então verificamos que é uma situação que não tinha saída, tinha que acolher mesmo porque era maus tratos ou questão sexual, ou então eram outras questões que a família não estava ali zelando pelos interesses da criança e adolescente, teve que acolher, beleza. Aí você acolheu uma criança ou adolescente, você aplica a medida protetiva. Quando você aplica essa medida protetiva, você continua aplicando outras medidas protetivas, que é para fortalecer. Então, se eventualmente você percebe que tem uma demanda de escola, você faz a matrícula obrigatória. Se percebe que tem uma demanda de drogas, você encaminha a pessoa para o CAPS. Se percebe que tem uma demanda de vulnerabilidade financeira, você pode encaminhar a pessoa para o CRAS para poder pedir o benefício. Ou uma questão de moradia, né, pode encaminhar para a Secretaria de Habitação para fazer a inscrição no Minha Casa Minha Vida, ou seja, lá que outro tipo de programa habitacional tiver. E como eu falei, o CAPS é uma das possibilidades que nós temos, é um parceiro de rede bem importante. O CAPS ele faz parte da rede de saúde, então ele faz parte do SUS, e ele tem algumas divisões, né, que são estipuladas. Entre elas nós podemos destacar o CAPS 1, o CAPS 2, o CAPS 3, o CAPS I e o CAPS 3AD, que a gente costuma chamar simplesmente de CAPS AD. Normalmente os pais, eles são direcionados para um desses 3 CAPS, ou para esse daqui. Se houver algum transtorno mental, alguma deficiência, mas basicamente algum transtorno mental, a pessoa é encaminhada preferencialmente para o CAPS. Se esse transtorno mental, psicológico, tiver relação com álcool ou outras drogas, aí nós temos esse CAPS que ele é especializado tão apenas no tratamento desse tipo de situação especial. E as crianças e adolescentes são encaminhadas para o CAPS I, que é um local, um equipamento que é especialmente voltado para receber esse público, e que inclusive, como a gente vai ver também melhor mais para frente, há uma preocupação com esse segmento exatamente por conta da maior vulnerabilidade de crianças e adolescentes em face de álcool e outras drogas, pela dependência em geral. Professor, desculpa, eu não entendi. 1, 2 e 3 é para saúde mental. Todos são para saúde mental. Tudo isso daqui é para saúde mental. Só que esse daqui é especializado em sofrimentos mentais decorrentes de álcool e outras drogas. Esses daqui pode ser decorrente de qualquer outra situação. Então pode ser por conta de alguma deficiência que a pessoa já tem, alguma deficiência mental que a pessoa nasceu. E essa numeração tem a ver com o grau? Isso aí a gente vai conversar depois, na próxima aula. Mas pode ser decorrente de algum sofrimento momentâneo que a pessoa esteja passando, né? A única coisa que nós temos é que esse daqui é específico para álcool e outras drogas. E esse daqui é focado para infância e juventude. Tá? Deixa eu ver o que mais que a gente pode falar antes de entrar nisso sobre o acolhimento. Pô, vocês não têm nenhuma dúvida, não? Sobre as audiências concentradas, sobre o processo de acolhimento, sobre como ele se dá. Né? Depois da contestação, aí você tem os relatórios do setor técnico. Então é isso, vamos dar um pause aqui. Se tiver qualquer dúvida, a gente continua depois, a gente retoma depois.